Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje. Hoje é dia 29 de julho de 2019. Estamos iniciando hoje aqui o programinha número 54. Programa da revista Aquarista Júnior, um programa semanal. Qual que é a ideia do programa? A gente está desenvolvendo ele desde o ano passado, desde 2018, né? Ele foi lançado em 23 de julho de 2018. E a ideia é o seguinte, contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o ponto de vista, sob a visão que a revista Aquarista Júnior teve, acompanhou, participou, esteve empenhada em criar ideias, projetos, artigos, coleções, guias práticos, temas diversos, tudo para quê? Para englobar o hobby do aquarismo, para englobar todas as maneiras de praticar o aquarismo num projeto de revista que visava o quê? Divulgar, incentivar, promover e dinamizar o aquarismo em todo o Brasil. Estamos contentes de, esses anos todos, direto e indiretamente, ter colaborado com toda essa evolução que hoje a gente pode ver nas lojas, nos equipamentos, nos produtos, nas manias, nas maneiras de praticar o aquarismo, nas coisas que foram sendo lançadas, nos peixes, nas variedades de peixes, que a gente acabou colaborando na época com essa coisa de incentivar o criador a desenvolver variedades, raças, vamos dizer, diferentes ou novidades no mercado, né? Essa coisa de caudas véus, colorações diferentes. Então você vê uma evolução muito grande no beta, no lebiste, que é o guppy, né? Nos ciclídeos em geral, né? Nos peixes que começaram a ganhar realmente aspectos de coloração mais ornamental, no caso, né? E com isso a história foi se evoluindo, foi se desenvolvendo, e hoje nós estamos em 2019, observando todo esse avanço aí que o mercado, que as lojas, que o hobby do aquarismo teve, né? E o que é a ideia do programa que conta justamente a historiazinha do aquarismo brasileiro? Puxar coisas de memórias, que é bacana isso, cara. Tá sendo muito legal essa coisa de fuçar nas gavetas, fuçar nos arquivos, nas pastas, nas fotografias, nas revistas da época e ver o que a revista Aquarista Júnior estava desenvolvendo nessa coisa cronológica. Só para você ter uma ideia, a gente está na história, né, do aquarismo brasileiro contando, vamos dizer, acontecimentos de 1994 e 1995. E eu separei uma revista aqui, ó, a revista número 40. Vou mostrar a capinha dela aqui. Olha ela aqui. Um belo acaradisco, né, na época, né? Essa é a revista 40, que ela saiu em outubro de 94. E eu queria mostrar várias coisas que apareceram na revista e que na época realmente acabou tendo uma repercussão legal entre os aquaristas, entre os praticantes. Eu queria mostrar primeiro na página 2. Deixa eu pegar aqui, ó. Ver se dá para ver uma fotografiazinha aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó, entre julho e agosto de 94, coordenamos, né, a revista Aquarista Júnior, uma pesquisa aquarística, né, que foi feita no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, zona leste de São Paulo, e que contou com o empenho e a participação do grupo de escoteiro Ventos do Sul. Eu fui escoteiro, né, quando era criança, depois quando adolescente continuei escoteiro, depois fui sênior, né? Então realmente eu sempre tive um carinho, um empenho muito grande com esses assuntos de escoteiro. Onde escoteiros entrevistaram centenas de moradores do bairro perguntando sobre o interesse destas pessoas pelo aquarismo. Olha que legal, cara. Entendeu? Assim como foi perguntado sobre qual o peixe preferido do aquarista. O Grupo Escoteiro Ventos do Sul, que foi fundado em 61, atualmente é formado por 70 famílias, com a participação de 101 jovens entre 7 e 21 anos. Porque até 14, parece 15 anos, a pessoa é escoteiro. Antes dos 11, é lobinho, depois vira sênior, né? A coordenação dessa pesquisa ficou a cargo do chefe Salvador Faria e de Lígia Marques, que é minha irmã, e colaborou também nessa época. A sede do grupo ficava, né, na Praça Haroldo Daltro, no bairro do Tatuapé, né? A pesquisa foi um sucesso e mostrou
Só para você ter uma ideia, os resultados da pesquisa, né? De que para cada 10 casas, pelo menos uma possui uma pessoa que é aquarista ou que se interessa por peixes e aquários. É, portanto, um candidato aquarista. Ah, que bacana, cara. Confira os resultados dessa pesquisa. Responderam à enquete, na época, 45 pessoas que são aquaristas. Homens, 22 homens e 23 mulheres. Aquaristas de água doce tinha 44 e apenas um marinho. Olha como o aquarismo marinho em 94 estava começando a dar os primeiros passos aqui em São Paulo, no Brasil, né? E o peixe preferido, o predileto da turma, no caso da votação, primeiro colocado, por incrível que pareça, a Paulistinha, 15,2%. Segundo, King, 13,4%. Terceiro, Carpa, 13,1%, o quarto foi o Lebiste, 11%, e o Beijador acabou ficando em quinto colocado com 10,8%. Uma pesquisa feita em julho e agosto de 94 e que mostra realmente o nosso interesse na época em, através de pesquisas, através de enquetes, observar o que a revista poderia fazer em termos de ações técnicas, culturais, artigos na revista. Você vê que nesse grupo de 5 preferidos ainda não estava o Beta, estava o Beijador no lugar dele, um peixe que na época era mais popular às vezes do que o Beta em si, né? O King já era na época muito popular e merecia um destaque especial. A gente percebeu também nos resultados da pesquisa que aquaristas marinhos eram poucos, né? Então o que acontece? De 45 pessoas entrevistadas, apenas um era. Então, o que acontece? O aquarismo marinho poderia ter matérias mais, vamos dizer, mais fortalecedoras na revista para justamente incentivar essa prática do aquarismo que estava começando a surgir no Brasil e equipamentos estavam começando a serem produzidos, a água, vamos dizer, marinha já estava começando a ser substituída pela água sintética, os testes já começavam a ser mais populares, produtos importados também estavam se juntando aos produtos brasileiros, e isso foi só uma coisinha que eu separei da revista, uma coisa que eu achei fantástica contar, no caso, aqui no programa da revista, como acontecimento para a época. Nessa mesma revista, na página 14, uma coisa também que eu gosto de mostrar, deixa eu ver aqui, 14, papapi. Nós falamos, na época, olha que coisa bacana. Hoje muitos produtos usam esse princípio, ó, tá vendo? Ó, biotecnologia aplicada. O que era? A ideia do programa, que era uma seção na revista que existia, né, foi lançada um tempo antes, né, e existe até hoje, né, que é a Aquarista Ciência, ela queria pegar temas da ciência que pudessem colaborar com essa coisa do aquarismo brasileiro de uma maneira geral e pudesse colaborar com o hobby, né? E nós, o que acontece? A ideia do programa Aquariciência, é trabalhar em prol da divulgação científica, né? Entendeu? Estamos permanentemente garimpando assuntos que podem ser considerados como novidades e sempre que possível procuramos publicá-los. É o caso da biotecnologia aplicada, um assunto atual para a época, né, 94, que mostra que podemos condicionar bem a água de um aquário super poluído, por exemplo, utilizando metodologias modernas aplicando bactérias naturais. Isso na época, só para você ter uma ideia, eu comecei a ter um contato, né, de uma empresa que chamava Biobac, entendeu? Inclusive um dos que trabalhavam na empresa era um amigão, que tornou-se um amigão nosso, o biólogo Elcias Bernardo de Pado. E ele até na época, não sei se nem se ele vai lembrar, ele deixou aqui no Centro Cultural, no laboratório nosso, uns potes de... Era tipo de um pó branco, que era justamente vamos dizer, um produto biotecnológico, entendeu? Inclusive, quando você abriu o pó, ele tinha um cheiro tipo de sabão em pó. Um cheiro forte, sabe assim, de sabão. E o que acontece? E calhou de uma época, nessa mesma época, nós tínhamos, foi 94, nós tínhamos muito hábito vamos dizer, de manter em alguns aquários tilápias aqui da nossa querida represa aqui, represa Billings, né? Tilápias mesmo, né? Tinha algumas tilápias comuns, algumas tilápias, aquelas St. Peters, né? Algumas tilápia do Nilo mesmo, né? Então o que acontece? E tivemos nessa época um acontecimento de uma das caixas que a gente tinha, era uma caixa d'água grande, até hoje tem ela aqui, né? Ela ficou, por causa dos peixes, por causa da mortandade de alguns peixes no tanque, ela ficou com a água totalmente turva
mal cheirosa, e alguns peixes morreram, claro, né? E alguns ficaram até meio moribundo. E foi justamente nessa época que a gente recebeu essa amostra do produto de biotecnologia. E coloquei na água lá, conforme a informação lá, tantas, não vou lembrar assim, tantas colheres por litro, aquela coisa toda, tal, tal. Eu nem preciso falar que quando eu coloquei, na época não se tinha bomba de circulação, então era só aeração, né? Então na caixa não tinha. Então o que acontece? A água ficou praticamente branca, leitosa, e turvou tudo. Já estava turva, tiramos vamos dizer, os peixes que tinham morrido e os outros estavam meio moribundos. Aí o que acontece? Como foi colocado tipo no finalzinho assim da tarde, talvez umas 5 horas da tarde mais ou menos, depois saí lá do local, aquela coisa toda, só voltei na manhã seguinte. Quando voltei na manhã seguinte, cara, a água já estava totalmente cristalina, já tinha decantado um montão de coisinha para o solo, os peixes que estavam, vamos dizer, moribundo, já estavam até com a respiração já tranquila. Então o que acontece? Durante a noite, a biotecnologia atuou positivamente em prol da melhoria dessa coisa de água do aquário. Então o que acontece? Em 94, a gente começou a ter essa preocupação de o quê? De publicar nas revistas assuntos ligados à biotecnologia. Você vê que hoje em dia há muito produto mesmo aquarístico, né? Condicionadores de água, enriquecimento de bactérias na água, aceleradores biológicos. Tudo envolve o quê? Ideias de biotecnologia que na época, 94, a gente fez questão de colocar na revista. Para quê? Para justamente ajudar essa coisa dos aquaristas e ajudar ideias que pudessem, no futuro, fortalecer a própria indústria aquarística brasileira. E nós demos nessa época esse passo. Só para você ter uma ideia, na época, 94, era produtos usados em tratamento de água, claro, né? E segundo, né, pesquisas para a época, tudo, você com uma biotecnologia poderia até, eventualmente, vamos dizer, despoluir um rio, uma represa grande. Só que, é claro, a quantidade de produtos seria inviável até financeiramente. Mas na época a gente ajudou essa coisa do... ideias, né, no caso, de ver, de verificar na prática, né, o uso da biotecnologia em apoio, vamos dizer, em apoio de projetos ligados ao aquarismo. Então vale a pena lembrar essa revistinha, puxa vida, hein, cara? Essa revistinha número 40, deixa eu ver aqui qual que é só para você ter, de outubro de 94, a gente acabou publicando esse tipo de informação. Mais uma coisinha que também, lembra que nas revistas anteriores, nos programas anteriores, eu falei sobre o lançamento, que foi em junho, né, de 94, sobre o programa de acompanhamento Aquarista Júnior aos aquários marinhos, né? Que a gente tinha muita ideia do que? Através da revista, através dessa coisa de pequenos projetinhos, pequenos esquemas, pequenas ideias, sugestões, né? Sugestões para os aquaristas desenvolverem ou prepararem, vamos dizer, algum jeitão de aquário marinho, aquela coisa toda, tudo para fortalecer. Então, às vezes, ele pegava uma ideia de uma revista, pegava uma ideia de outra, pegava uma ideia que ele já tem na cabeça, pegava uma ideia que ele viu numa loja, e ele formatava o projetinho dele de aquário marinho. E a ideia da revista era justamente nessa. Eu peguei nessa revista 40 também um exemplo, página 18. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Que na época, o que acontece? Aquário de rochas vivas. Tá vendo aqui, ó? Como eu visitava muito as lojas de aquário, aquela coisa, então o que acontece, ó? Data da avaliação que a gente fez no aquário. 2/9 de setembro, né? Essa revista número 40 é de outubro de 94, né? Então nós fizemos o quê? Em 94, este aquário está montado, na época estava montado, na loja Hobby, aqui de Santo André, que existia aqui no centro de Santo André, que justamente são sugestões de montagem que a gente procura, vamos dizer, começou a colocar nas revistas e tal. Então o aquário, só para você ter ideia, era 1 metro por 40 por 50, e aqui a gente fez um esqueminha de como estava, e aqui uma foto do aquário, de como estava o aquário na loja, e de como o esquema foi montado
para ele, vamos dizer, estar da maneira que estava. Então a gente fez alguns comentários, a lâmpada que usava, quanto tempo de luz, a curiosidade dos peixes que tinha, alguns invertebrados que o aquário tinha, se a água era sintética ou natural, entendeu? A alimentação que o lojista dava para os peixinhos. Então o que é que acontece para os invertebrados também? Então a gente o quê? Sugeria coisas que na prática a gente via funcionando no dia a dia da loja. Então, como o aquarismo marinho estava crescendo, vamos dizer, no Brasil em geral, né? Então a gente queria o quê? Mostrar ideias, como a gente é aqui de São Paulo, né? Ideia que as lojas de São Paulo estavam mostrando ao vivo, né, a cores, né, justamente para a gente apresentar através da revista para aquaristas de outros estados, de cidades em que o aquarismo estava começando, aquela coisa toda. Então a ideia nossa era justamente o quê? Justamente fortalecer e colaborar com essa coisa do engrandecimento do aquarismo marinho do Brasil. E acho que realmente atingimos esses objetivos. Hoje um hobby totalmente técnico, né? Então eu fico contente de ter colaborado nessa época, com esse início, né? De acompanhamento Aquarista Júnior aos aquários marinhos, aos aquaristas marinhos. Tá legal? O programa de hoje está acabando. Gostaria de agradecer aí a participação de todos, vamos dizer, você ser um telespectador nosso, está sendo fantástico puxar essa coisa de memórias, de lembranças, de saudosismo, tudo aquilo que a gente foi fazendo para colaborar com esse engrandecimento do aquarismo no Brasil. Tá legal? Bye, bye, boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você gosta. E na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta com um programa inédito. Valeu? Tchau, tchau, bye, bye, até.